Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Policast, o podcast do Hospital Filantrópico Policlínica. E hoje temos aqui a presença do Dr. Pedro Bortotti. Dr. Pedro, muito obrigado por ter vindo, um prazer em tê-lo aqui conosco. Pessoal, quero apresentar um pouquinho do Dr. Pedro aqui antes de passar a palavra para ele. O Dr. Pedro Bortotti, ele é chefe do serviço de cirurgia geral do hospital, ele é cirurgião também laparoscópico, e o Dr. Pedro ele tem uma trajetória muito bacana dentro do Hospital Filantrópico Policlínica, porque ele é coordenador geral da residência em cirurgia geral. O Dr. Pedro também foi uma das pessoas, um dos agentes articuladores, um dos caras que lá atrás e que ajudou a trazer o curso de medicina para a nossa cidade. Dr. Pedro, prazer em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo seu tempo por estar aqui. E se apresente um pouquinho para nós aí, para a gente começar o nosso bate-papo. Boa tarde. O prazer é meu poder participar desse podcast. Todos sabem o amor e a dedicação que eu tenho pela Policlínica. Eu comecei a trabalhar na Policlínica em 2002, 2003, né? Aliás, até antes disso. Sim. Então, nós temos um tempo muito grande. Eu frequento a Policlínica desde o meu primeiro ano de faculdade, quando eu comecei a faculdade em 1983, 82, né? Então, foi todo esse tempo, foi todo esse período, não 2000, eu falei, 94, 95 que a gente está aí dentro da Policlínica. Legal. Né? Muito tempo, né? Então, mais de 30 anos trabalhando. Doutor, acho que nós temos muita história para contar hoje aqui, viu? E assim, antes de eu começar... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor antes da gente começar a contar várias histórias que o Dr. Pedro estava contando aqui nos bastidores para nós. Dr. Pedro, o senhor sempre quis ser médico? Então, eu acho que sim. Eu nunca tive um plano B. Eu sempre quis ser médico e minha intenção sempre foi ser cirurgião e sempre voltar a Pato Branco. Opa! Então, e por isso que eu entrei logo no final do primeiro ano trabalhando com o Dr. Carlos Volpato, com o Dr. Eduardo, auxiliando ele nas cirurgias e desde então nunca mais saí da Policlínica. A Policlínica é o único hospital que eu trabalhei na minha vida até hoje. Que legal. Só trabalhei na Policlínica. Dr. Pedro, a gente vai mostrar uma foto aqui na sequência, que é uma foto quando o senhor trabalhou diretamente no primeiro transplante de rim aqui no Hospital Filantrópico Policlínica. Conta um pouquinho da história dessa foto para nós, Dr. Pedro, que o pessoal vai mostrar para nós aqui na edição. Foi uma feliz coincidência de eu estar em Pato Branco, né, e como eu frequentava o hospital diariamente nas minhas férias, né, para ser bem sincero, eu nunca tirei férias, eu saía do meu curso de medicina e vinha para dentro da Policlínica e trabalhava na Policlínica direto. E por coincidência teve esse primeiro transplante, né, em que eu participei como instrumentador do Dr. Eduardo e do Dr. Carlos Volpato nesse primeiro transplante. Então, na época, o Esfredo, o Hélio Vidacassi, né, o Dr. Sartori, o Dr. Eliseu Batiston, Paulo Furtado, o Volpato, eu e o Eduardo participamos. Como é que foi essa experiência, doutor? O senhor estava comentando no segundo, terceiro ano de medicina, se não me engano. Eu acredito que no quarto ano de medicina. Quarto ano. E assim, foi o primeiro transplante em Pato Branco, foi uma coisa assim que até hoje, a gente na época, acho que a gente não tinha ideia e noção do que seria tudo isso, e a Policlínica continua transplantando até hoje, né, com muito sucesso. Então, realmente, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. Eu acho legal a gente falar isso, doutor, porque hoje, comecinho aí de outubro de 2023, a gente tem que datar, porque o nosso podcast ele fica no YouTube e nas redes sociais para sempre, né? A gente está beirando aqui o milésimo implante. Implante não, perdão. O milésimo transplante de rim. Implante de rim, pode ser. Também, obrigado. Obrigado pela correção. A gente está beirando aí o milésimo transplante de rim. Então a gente está, queira ou não queira, o senhor está
o senhor faz parte dessa história. E a policlínica, eu sempre falei que a policlínica é uma mãe. Opa. A policlínica é uma mãe para o Sudoeste. Certo. A policlínica é talvez a empresa mais importante da região sudoeste do Paraná. É talvez a empresa que mais tenha contribuído para o desenvolvimento de Pato Branco. Certo. Por quê? Porque a policlínica sempre foi um hospital de referência. Legal. Um hospital com um corpo clínico sensacional, com uma diretoria sempre voltada para o social, né? E enfrentando todos os desafios possíveis e imagináveis por conta do governo de saúde pública que nós temos. E então eu digo assim que hoje a policlínica ela deveria estar dentro de um reconhecimento, de um status, né? Muito diferenciado e frente a tudo que acontece em Pato Branco. Tem problemas? Tem, como todas as empresas. Tem dificuldades? Tem. Tivemos sérias, às vezes, dificuldades de atendimento, mas dentro do que a policlínica se propõe a atender, eu não conheço uma entidade tão generosa e que consiga acolher tantos pacientes como a policlínica. Que legal, doutor. Esse termo generosidade, esse termo uma entidade generosa que o senhor fala, assim, eu acho que ele é um termo que ele precisa ser pensado para a conversa, porque quando a gente fala sobre generosidade, a gente está falando de uma inclusão, a gente está falando de promover a saúde, de trazer isso não somente para Pato Branco, mas nós estamos falando de uma grande região aí que passa de 600 mil habitantes, que se serve dos vários serviços que que o Hospital Filantrópico Policlínica oferece à população, né, doutor? Exatamente. E eu sou uma pessoa que posso testemunhar, sim, porque eu vivo dentro da policlínica há mais de praticamente 40 anos, eu vivo, talvez até um pouquinho mais, desde quando eu comecei minha trajetória até hoje, eu vivo dentro da policlínica e em todo esse tempo eu posso afirmar para vocês que nunca foi me negado um fio, foi me negado um remédio, foi me negado um tipo de atendimento que estivesse disponível e foi questionado, é SUS, é particular ou é convênio? Sempre a policlínica disponibilizou tudo o que precisou para o atendimento, entendeu? Então isso é uma coisa que isso você não encontra em todos os hospitais, né? Por conta disso é que ela passou e passa por dificuldades, muitas vezes. Por essa generosidade. Pelo fato dessa generosidade, né, de atender. Eu fiz plantão praticamente 20 anos na cirurgia geral, né? E eu lembro muito bem que às vezes está em casa, meia-noite, numa sexta, num sábado, final de semana, acontece um acidente, um problema de briga, e chegar na policlínica, pessoas que a gente nem sabia de onde que vinha, como que vinha, descarregavam ali, você atendia todo mundo e hoje sem um controle, sem nada, e absorvia então a região inteira, porque na região não tinha cirurgião, não tinha anestesista, não tinha UTI, não tinha banco de sangue, não tinha nefrologia, não tinha, certo, entendeu? E acabavam descarregando tudo na policlínica. Entendi. Até o oeste de Santa Catarina, né? E a policlínica, eu lembro assim que a gente tinha muita dificuldade às vezes de assumir tudo isso, porque na época os plantões a gente fazia de uma forma só para estar dentro do corpo clínico policlínica, a gente doava o nosso tempo de plantão ali dentro, né, que hoje mudou bastante isso aí, né, e então eu posso afirmar, sou uma pessoa que afirma em qualquer lugar que precisar que a policlínica tem uma generosidade que a gente não se encontra em qualquer lugar. O senhor é uma prova viva disso, né, doutor? Uma prova viva. 40 anos aí de Hospital Policlínica, né? E dentro desses 40 anos, doutor, entre estudante que vinha para cá e tal, quais são os fatos mais marcantes? Se tem algum fato, ou dentro dessa trajetória, o que te marca o doutor Pedro Bortotti nessa atuação médica? A gente teve muitos fatos, né? Daria para escrever vários livros sobre casos e causos, né? Mas, assim, o que a gente sempre procurou é dar um atendimento
mais humanizado, né? Dar um atendimento mais próximo, porque é só quem está com algum parente acidentado na UTI, com muitas vezes com um risco muito grande de vida, e a gente tem que aprender a acolher essas pessoas, tem que aprender a se aproximar, tem que aprender a ouvi-los, né? A deixar que eles descarreguem toda a sua tensão e também, de alguma forma, contribuir para que isso facilite, né? Porque além do lado técnico que o senhor tem aquele lado humano também que todo médico precisa exercer, aquele lado da empatia com o paciente, muitas vezes não é com o paciente, mas sim com os familiares deles, né? Exatamente. A cirurgia faz com que a gente aprenda a lidar com esses problemas, porque nem sempre o resultado, principalmente no trauma, no câncer, em algumas cirurgias que não são absolutamente programáveis, em que você pode ter que lidar com o desconhecido, você pode ter um resultado que não seja aquilo que foi esperado, nem por você, nem pela família, né? Imagina. Que são as complicações, né? Claro. E as complicações são sempre difíceis de ser absorvidas, tanto pelo cirurgião quanto médico, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso, aprender a lidar com as complicações, aprender a lidar como tratar essas complicações, enfim, é um aprendizado diário. Diário. Doutor, e aí, conta pra gente como é que é fazer parte de um corpo clínico de tamanha referência, e aí eu coloco o senhor dentro dessa referência como é a Policlínica. Conta pra nós. Na verdade, assim, eu acho que é muito importante e interessante, né, que você sempre quer estar próximo das pessoas melhores, né? Opa. Pelo menos eu gosto de estar próximo das pessoas melhores. E como todo mundo tem uma vontade muito grande de sempre se aperfeiçoar, de sempre sair à busca de novos conhecimentos, sair à busca de novas tecnologias, né? Você fazendo parte de um corpo clínico desse não tem como ficar apático. Opa. Não tem como ficar apático. Então você acaba tendo que, de alguma forma, buscar conhecimento, buscar tecnologia. Positivamente é uma competição saudável no sentido que vocês se motivam a estar melhorando. Com toda certeza. Eu posso dizer assim que o Corpo Clínica Policlínica, a gente tem uma característica muito, muito interessante, muito bacana, né? Que a gente troca muito figurinha, né? Sim. E eu passo lá, às vezes eu estou com um paciente um pouco complicado, não sei muito bem como lidar, encontro um médico que eu acho que possa me ajudar, chamo ele e vem cá, me ajude. E da mesma forma, todos sabem que pode me procurar. E a gente nunca perguntei, você está me pedindo, eu tenho que ir lá, é particular, é convênio? A gente não pede isso, nunca ninguém me pediu isso. Entendi. A gente vai e dá o que pode. Mais tarde, se tiver que conversar sobre isso, vai ser conversado, né? E eu tenho inúmeros exemplos de todos os colegas. Não vou citar um porque eu seria até injusto e podendo esquecer alguém, mas eu posso dizer assim que dentro de 40 anos que eu estou na Policlínica, eu não lembro de alguma vez ter solicitado um pedido de consulta, uma ajuda, uma opinião, até de outro cirurgião. Canso de pedir, assim, as pessoas, Vinícius trabalha comigo, Priscila trabalha comigo, outros cirurgiões trabalham, chega lá, olha, olha se eu não estou deixando de ver alguma coisa que eu, de repente, não consigo enxergar. Entendi. Por fato de estar contaminado pela história, entendeu? E isso é bastante comum entre a gente faz muito essa troca. Entendi. Ou seja, existe uma troca de experiências muito saudável entre vocês com certeza, a favor do paciente, né? Com certeza. Hoje eu tenho equipes, eu opero com o Eduardo Hérios, a gente faz parte de tórax junto, sempre fez há bastante tempo. Faço com o Barbosa, com o urologista, a gente faz bastante coisa da urologia junto. Faço com o Robson Parzanello, bastante coisa de endometriose, de parte ginecológica. Entendi. Né? Com os clínicos, todos a gente tem um relacionamento bom. Então a gente vai trocando essas informações. E entre os cirurgiões mesmo, com os outros cirurgiões, a gente sempre que
precisa... Já aconteceu inúmeras cirurgias de trauma, de eu estar lá com um paciente muito grave e um cirurgião passando pela porta, acabar entrando na minha sala e, ó, tô aqui para te ajudar, o que é que você precisa, vamos lá, vamos junto. Que legal. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Doutor, a gente falando desse corpo clínico tão bem preparado, esse corpo clínico tão bem vanguardista que é, agora eu queria que o senhor explicasse para nós aqui, afinal de contas, o que é essa cirurgia laparoscópica que o senhor faz, que é o nome é difícil, mas eu acho que o senhor tira de letra esse negócio aí. O que é? Vamos modificar o termo, então, de laparoscopia para minimamente invasiva. Opa, agora ficou fácil. Minimamente invasiva. Então, quando eu me formei e fiz minha residência, a cirurgia laparoscópica ainda nem existia direito e estava mal começando. Eu aprendi a operar. Eu fiz residência Santa Casa, no Cajuru fiz bastante tempo de plantão também, então trauma, e na Santa Casa mais parte de cirurgias eletivas, né? E a gente aprendeu a operar, então o que tinha que fazer? Tinha que abordar dentro do abdômen, você faz uma incisão, abre a parede abdominal e entra dentro do abdômen para fazer a correção das possíveis patologias. Certo. Com o advento da laparoscopia, foi inventado então uma câmera, uma microcâmera, com uma ótica que é colocada por um portal dentro do abdômen, né? E aí se filma o abdômen, né? E é projetado isso num projetor, num monitor, entendeu? E aí a gente tem uma pressão abdominal lá dentro criada por gás carbônico, né? Paciente anestesiado, óbvio, bem relaxado, e aí você começa a colocar os portais acessórios, em que você vai acessar o órgão que você tem interesse. Então, para cada órgão, nós temos uma forma de acessá-lo. Entendi. Né? E aí tem as pinças especiais. E aí é uma questão de técnica, de você encontrar a patologia, tratá-la sem fazer uma agressão na parede, né? Certo. Sem agressão na parede, e você trata só a doença. Uhum. Então, por que ela é minimamente invasiva? Porque a gente vai tratar a doença especificamente e não causando um trauma maior, que seria uma incisão aí, vou citar, por exemplo, uma incisão chifopúbica, quem queria desde do apêndice chifoide até o púbis, uma incisão de 30, 40 centímetros para tirar um tumor. Você pode fazer isso com 5 ou 6 incisões de 5 milímetros, 7 milímetros, 10 milímetros, associadas, né? Mas você somando todas elas vai dar 2 centímetros, se somar todas elas, né? Que no final das contas são os portais. Que no final das contas é um tempo de recuperação melhor para o paciente, é menos agressivo, enfim, é só... Sem contar que a cirurgia laparoscópica ela veio com o advento da tecnologia com ela, né? Então a indústria criou o aparelho e criou também a tecnologia para lidar com esse aparelho. Então hoje nós temos grampeadores, né, em que não precisa mais ficar suturando com a mão, a gente grampeia o tecido e corta, né? Então grampeadores que corta e costura, né? Nós temos bisturis de alta tecnologia, então bisturis eletrônicos, laser, enfim, a gente tem seladoras extremamente, é igual selar plástico, sabe assim, você sela os tecidos como se fosse selar plástico. Então a medicina deu um salto com a laparoscopia absurda. E agora está dando um outro salto, que é mais absurdo ainda, que é a cirurgia robótica, né? Que a cirurgia laparoscópica e a robótica são complementares, eu diria assim, porque as duas entram pela mesma via, usam os mesmos materiais, as mesmas pinças, com a diferença que a cirurgia robótica, ela é 3D, porque o médico veste o óculos e ele entra dentro da paciente, como se ele estivesse entrando dentro da cavidade abdominal. E mais louco ainda, agora a cirurgia robótica tem a cirurgia robótica à distância. Então, existem hoje já exércitos, existem hospitais em que você pode estar com o paciente num ambiente controlado, anestesiado, com o robô locado, e um cirurgião super especialista a 1.000 quilômetros, a 2.000 quilômetros de Vamos distância. supor, daqui num futuro breve, o Dr. Pedro pode estar
num determinado local aqui em Pato Branco e pode estar fazendo uma cirurgia laparoscópica, robótica, num paciente Se tiver em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. se tiver locação. Nos Estados Unidos já tem isso, o exército americano, o exército israelense, né? Os grandes cirurgiões não vão mais para o campo de batalha, né? Lá tem os acampamentos em que eles montam e fazem, né? É assim, a tecnologia não tem limite, né? Você sabe que a tecnologia... O senhor já teve contato com esse... Já chegou a ver esse equipamento, assim? Sim, a gente já... Nós não temos aqui em Pato Branco ainda, né, o robô, porque nós não temos sala, não temos hospital ainda que comporte isso, né? Agora espero que com a nova sede da Policlínica comporte um robô, mas em Curitiba a gente tem equipes que a gente opera em Curitiba com esses pacientes que precisam disso. Hoje os nossos pacientes a gente acaba levando a Curitiba ou São Paulo. E já consegue. Já consegue. Ou seja, eu ia perguntar o que esperar dos avanços da tecnologia na área da medicina. O senhor já respondeu, que antes até o senhor me explicava, né? Hoje, nesse modelo atual que nós temos, é um modelo laparoscópico 2D. E agora a tecnologia aqui é o 3D, o que está chegando, e a distância. E o 3D à distância. Como fosse um drone, talvez alguma coisa. Entendi. Operando drones, assim. E aí, mais um treinamento, mais um aprendizado. Não para nunca. Né? Ou seja, ser médico é um estudo eterno, doutor Pedro. Eu acho que nesse tempo aqui eu já fiz alguns cursos de medicina, desde o primeiro até agora. Né? Se eu tivesse ficado na medicina que eu conheci, é impossível, você não seria mais médico, né? Talvez o senhor tenha feito mais alguns cursos superiores de medicina dentro da medicina. Exatamente, com certeza, né? Se tivesse ficado, por exemplo, o que eu aprendi, dá um exemplo assim, o que eu operava de hérnia, quando eu comecei a operar hérnia inguinal, e o que eu faço hoje, se eu pegasse o que eu faço hoje e levasse num congresso em 93, 94, 95, eles iam me internar, chamar de louco, e eu iria todo mundo cair da cadeira, Era inimaginável. Inimaginável. Que legal. Esse pessoal eu digo assim que eu sou ainda da geração que pegou as duas fases. Eu consegui aprender a operar da forma com que se operava, uma gastrectomia, BIURT 1, BIURT 2, que quando eu me formei estava com 100 anos, e hoje eu consigo fazer a mesma cirurgia, só que com outra tecnologia, tudo diferente, mas ainda com ensinamentos daquela base anatômica que eu tive lá atrás. Isso é algo que, essa experiência, ninguém Esse conhecimento, não sei como é que vai ficar quando essa geração nossa passar. Entendi. E, doutor, o que é o mais gratificante em ser médico? Olha, acho que o mais gratificante é uma das coisas que aconteceu comigo hoje. Consegui dar uma alta para uma paciente de 26, 27 dias de hospital, em que a gente foi num domingo à tarde atendê-la, sem conhecer a paciente, pego de surpresa por um colega chamando, e foi uma luta de dias em UTI, e hoje conseguimos dar alta para ela e receber aquele abraço, sabe? Aquele muito obrigado, né? Deus te abençoe. Eu acho que isso é muito gratificante, né? Teus olhos brilham quando fala isso. Mas é verdade, tem que se controlar para a gente não chorar, né? Mas é isso aí mesmo, sabe? É isso, e isso é todo dia, sabe? Isso é todo dia, né? Todo dia você chegar no consultório, ou quando chega no consultório, ter lá um mimo, ter uma flor, um bombom, um vinho, alguma coisa, um agradecimento, uma palavra, um bilhetinho, né? Assim, se você fizer medicina por dinheiro, você vai ganhar dinheiro. Entendo. Se você fizer medicina por amor, você vai ganhar dinheiro e vai ter amor também, entendeu? É bem tranquilo isso, não dá para colocar o dinheiro, não dá para colocar. Então muita gente, estou fazendo medicina, vou me dar bem, vou ganhar dinheiro. Vai ganhar. Mas eu quero saber se vai ganhar outra coisa também, entendeu? Isso é isso que faz o olho brilhar, né, doutor? Exatamente. E aí, doutor, eu te pergunto, para ti, o que significa ser médico? Não sei o que seria minha vida sem ser médico, né? Não sei o que saberia fazer melhor do que eu faço medicina, apesar de
ter N defeitos também como médico, né? A gente sabe que tem, e é impossível não tê-los, né? Somos seres humanos. Porque a gente acaba criando vícios, acaba criando métodos, acaba querendo que as coisas funcionem de um jeito que às vezes a gente não sabe, né? Mas hoje a medicina é minha vida, né? Eu poderia estar aposentado se eu quisesse, por tempo de serviço dentro da medicina, né? Mas não consigo ver isso ainda. Não consigo imaginar isso. Ou seja, o bichinho da medicina picou e ficou. Pois é. Mas a gente vai levando, né? É engraçado que eu tô conversando com os médicos aqui e tem algo que está ficando muito marcado para mim, assim, é que o ser médico, ele entra num negócio assim de ser médico e ele é médico 24 horas por dia, assim, sabe? Quando eu digo médico 24 horas por dia, eu digo no sentido positivo, que é aquele amigo que liga, que consulta no sentido, tô com um caso assim, tô com um caso assado, e tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, ou seja, a cabeça de vocês está 24 horas por dia. Assim, o botão da medicina, ele tá o tempo todo aqui, né? O tempo inteiro, e é interessante, né, porque aonde você vai, eu pelo menos gosto de pescar, gosto de algumas aventuras, assim, em lugares mais ermos, assim, mais Amazônia, para esse lugar, e eu chego lá e eu sou médico lá. Entendi. Eu continuo sendo médico. Eu vejo qualquer coisa, qualquer situação, eu quero ajudar, quero atender, quero colaborar, quero aconteceu isso? Demais. Conta uma para nós, vai, que agora essa me deu curiosidade. Tem muita. Tem coisas que já aconteceu lá comigo, que eu precisei de um colega. Certo. Que nós estávamos, vou contar isso aí até para dar uma moral pro Neri Machado. Que eu estava numa pescaria e acabei, eu que o Neri Machado, que o Evandro Freire, mais um colega meu de faculdade. E acabou um peixe, uma piranha, de verdade, cortou a ponta do meu dedo. Caramba. E eu amputei o meu dedo, tá amputado. E o Neri, no meio da noite, nós fomos para uma aldeia quilombola, fizemos o inventário do que a gente tinha de material ali, né? E fomos lá e ligamos um gerador lá, e ele me operou lá no meio da selva, no meio da Amazônia, sem nada. Uma viagem, sabe? Que legal isso, doutor. Mas já teve outros casos assim. O ano passado, esse pessoal que eu conheço muito lá, por telefone, fiz um diagnóstico de apendicite de um rapaz lá, e ele estava no hospital, eles não sabiam, ele não tinha como sair dessa cidade, 500 quilômetros para frente de Manaus, em Barcelos, né? Certo. Onde que teve até esse acidente de avião esses dias. Certo. E eu, por telefone, orientando o médico como que eles deveriam agir com ele, como que deveriam fazer, o que deveriam usar, como é que deviam operar. E eu aqui de telefone, tenho celular agora, né? Orientando como que tinha que fazer lá os médicos novos e sem saber direito. Enfim, acabou dando certo. Eu tô falando, esse bichinho da medicina é uma coisa maluca, né? Mas tem muita história. Que legal, doutor. Muita história. Doutor, e se a gente fosse olhar, e se o doutor Pedro Bortotti olhasse para o Pedro Bortotti lá no início da década de 80, quando eu estava estudando, qual que é o recadinho? Eu teria talvez feito algumas coisas diferentes, viu? Mas no fundo eu acho que eu teria seguido esse mesmo caminho, acho que eu teria trilhado, vindo para a Policlínica, ter feito todos os amigos que eu tenho aqui dentro e ter talvez algumas coisas pontuais a gente poderia ter melhorado, né? Mas, enfim, eu sou extremamente grato e satisfeito com o que eu tenho dentro do hospital, me sinto em casa, me sinto acolhido pela diretoria, me sinto acolhido por todos. A gente tem um respeito muito grande, sempre teve, né? Eu diria para você, eu estou com 40 anos aí dentro da Policlínica, a gente nunca teve um atrito, nunca teve uma desavença dentro de uma empresa, né? Que legal. É claro que eu sou bastante enfático em muitas coisas, cobro muito deles, me posiciono sempre muito forte, né? Mas eles sempre sabem que é porque a gente quer que as coisas melhorem.
Doutor Pedro, o senhor, coordenador da parte de residência, um dos caras que tiveram esse ímpeto de ajudar a trazer o curso de medicina para cá, qual que é o recado para essa galera que cursa medicina, que está vindo para o mercado, que está se formando médico? Acho que é importante ouvir um pouquinho dessa voz da experiência aí. Eu participei de algumas reuniões dos cursos de medicina, nas primeiras turmas. Eu fui durante 12 anos diretor clínico da Policlínica, na época em que a gente tinha que enfrentar uma barra muito forte. Fui, ao mesmo tempo, praticamente como diretor do CRM de Pato Branco. E o que a gente tem a dizer para esse pessoal é que eles precisam realmente se formar. A medicina, de alguma forma, se vulgarizou, né? O padrão dos médicos que está sendo formado, ele está, eu diria assim, que hoje é muito fácil, até porque qualquer probleminha que você tem, você recorre no Google e você acaba achando muitas soluções, né? Mas, assim, eu diria que esse pessoal realmente se dediquem, estudem, peguem a medicina como aquilo que eu falei, não fazer por dinheiro, fazer por amor, o dinheiro vem, né? Agora a gente está vendo um número muito grande de cursos, muito grande de médicos, né? E a saúde pública bastante complicada, governo complicado, de uma forma geral, assim, tudo afunilando, né? Então, mas são novos tempos. Quando a gente se formou não era assim, quando a gente começou também não era assim, e para nós vai ficando diferente e distante essa nova realidade. Mas esse pessoal aí, se eles quiserem, tem lugar para bons médicos, tem lugar para bons especialistas, né? Nunca vai faltar uma pessoa que seja boa no que ela faz, ela sempre vai ter espaço dela, né? Mesmo, não interessa o número de pessoas que tem formado. Doutor, a gente quer agradecer o teu tempo, principalmente porque a gente sabe que médico é hospital, Imagina. É clínica, é família, é consultório, é N atividades que o médico tem. Então, principalmente a gente agradece o seu tempo, tá, doutor? Muito obrigado por ter vindo. Pessoal, então esse foi mais um episódio do nosso Policast, hoje com o doutor Pedro Bortotti. Agradecemos a todos e até a próxima. Muito obrigado. Você nos conhece pela nossa paixão em salvar vidas. Mas hoje pedimos que você nos salve da maior crise financeira da nossa história. Salve o Hospital Filantrópico Policlínica. Faça a sua doação.